Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo sobre campo elétrico, tá? A aula de hoje vai tratar sobre as linhas de força do campo elétrico, tranquilo? Então vamos ver. Bem, então a gente vai explicar o que são linhas de força, tá? Esse conceito de linhas de força foi introduzido pelo físico Michael Faraday, tá? Um físico inglês, no século XIX, com o intuito de representar através de diagramas o campo elétrico, tá? Então, a gente sabe o seguinte, pessoal, a gente sabe que, por exemplo, ao redor de uma carga elétrica, tá, haverá um campo elétrico, e que quanto mais próximo dessa carga, mais forte é o campo, e que mais afastado da carga a gente tem um campo mais fraco, tá? O que está sendo representado por esses vetores aqui, ó, tá? Esse vetor é 1, ou seja, representado por essa seta aqui, ó. Veja que ela tem um comprimento maior, então ela representa um módulo maior, ou seja, um campo elétrico mais forte, tá? Esse E2 é representado pela essa seta aqui, ó, que é já uma seta menorzinha do que essa, tá? E o vetor E3, né, representado por essa seta menor ainda, tá? Então aqui, ó, se eu for medir o campo elétrico em qualquer ponto, tá, desse segmento aqui, eu vou representar ele por um vetor, porque o campo elétrico ele tem direção, tem sentido e tem um módulo. Então, ou seja, esses vetores aqui, ó, estão mostrando a direção, né, ó, direção nesse caso aqui para cima, tá? A direção, aliás, vertical, sentido para cima, e o tamanho do vetor representa o módulo, né? Então aqui está em todas essas direções aqui, ó, tá? Beleza. Se eu traçar uma linha aqui direta, tá? Uma linha contínua, essa linha será chamada de linha de força do campo elétrico, porque vai ser a linha, ou seja, no qual o campo elétrico vai atuar. Se eu colocar uma partícula nessa posição, o campo elétrico vai atuar. Se for uma partícula, digamos, uma carga elétrica positiva, né, uma carga elétrica de prova, o campo elétrico vai atuar aplicando nela uma força nesse sentido, tá? Nessa linha. Por isso é chamada de linha de força, tranquilo? Então, ou seja, aqui ó, são as linhas contínuas, já, são as linhas de força. Então, elas estão na mesma direção e sentido do campo elétrico, tá? E elas possuem a orientação do campo elétrico, tranquilo? Aí outra coisa que a gente pode ver, ó, no lugar onde as linhas estão mais próximas umas da outra, tá? Umas das outras, o campo elétrico é mais forte. Tá? Essa daqui ela está bem pertinho dessa, essa está bem pertinho dessa, bem pertinho dessa. Então essa daqui representa um campo elétrico mais forte. Quando as linhas estão mais espaçadas assim, ó, representa campos elétricos mais fracos. Tá? Aqui também, ó, mais fraquinho ainda, ó, tá? Menor ainda. Tranquilo? Então aqui são as linhas de força. Outra coisa, pessoal, essas linhas aqui elas estão de forma, aqui nessa figura, estão de forma bidimensional, tá? Elas estão para cima, para baixo, para os lados, mas na realidade isso daqui é tridimensional. É uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Tá? Então tá em todas as direções aqui, ó. Tá para frente, para trás, do jeito que você está vendo aqui, beleza? Então aqui eu tenho a carga positiva e aqui são as linhas de campo, ó, tá? Dessa carga elétrica. Tranquilo? Então vou voltar aqui. Pessoal, a mesma coisa acontece, tá, para a carga elétrica negativa. Tá? É a mesma regra. O que muda é somente a orientação. Tá? Mas a questão de módulo do mesmo jeito. Veja que esse vetor aqui ó, é um vetor maior, esse é um vetor intermediário, esse é menorzinho. Então, em termos de módulo, ou seja, quantidade de campo elétrico, a regra é a mesma, tanto para uma carga positiva quanto para uma carga negativa. No entanto, se estivermos falando sobre orientação do vetor, aí já muda completamente. A gente sabe que o campo elétrico de uma carga negativa, ele está voltado em direção à carga, tá certo? Então, ou seja, a direção do campo elétrico aqui é essa, tranquilo? Direção e sentido, tranquilo? E essas são as linhas de força que representam o campo elétrico da carga negativa, tranquilo? Então, ou seja, ele tem a orientação voltado para a carga. Então lembra disso, ó, linha de força é a linha de atuação do campo elétrico caso digamos, eu coloque uma carga de prova naquela linha. Então o campo elétrico vai atuar aplicando uma força, por isso é chamado linhas de força do campo elétrico. Tá? Então esse diagrama aqui, feito para não precisar de cálculo, por exemplo, ele foi um cálculo que eu preciso para medir o campo elétrico, eu só preciso estimá-lo. Esses diagramas foram propostos pelo físico Michael Faraday, tá? Tranquilo? Pessoal, e aqui a gente tem ó, linhas de força para configurações, para sistemas de carga com configurações com mais de uma carga, tá?
Então aqui, por exemplo, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. A gente sabe que o campo elétrico, as linhas saem dessa carga positiva e vão em direção à carga negativa. Tá? Então, ou seja, se eu tiver assim um dipolo, né, isso aqui, seja uma carga positiva e uma negativa, eu vou ter essa configuração de campo. Se eu tiver duas cargas iguais, eu vou ter essa outra configuração, duas cargas de mesmo sinal. Tá? No caso aqui, ó, duas cargas positivas, tá? Elas se repelem. Ou seja, esse campo aqui não vai para essa outra aqui. Tá? Ou seja, esse campo está saindo dessa carga e está saindo dessa carga. Aqui é diferente. Ó. Ele sai dessa carga aqui ó, e entra nessa outra aqui. Aqui não, ele apenas sai, dessa outra também sai. Tá? Então você vai obter essa configuração de linhas de força do campo elétrico para um par de cargas com o mesmo sinal. Se fossem negativas, seria exatamente do mesmo jeito, só que ao invés de estar saindo, estariam entrando nas cargas. Tranquilo? E se você tiver uma terceira carga e colocar aqui, essa configuração, colocar em qualquer lugar aqui nas proximidades, a configuração dessas linhas também muda completamente, tá? Eu vou deixar inclusive uma simulação aqui na descrição para vocês utilizarem e verificarem como é que fica as linhas de campo com várias cargas que são colocadas lá, tá? Pessoal, então vamos considerar tá, essa distribuição de cargas aqui, ó. Duas placas tá, paralelas, tá certo? Carregadas com carga elétrica de mesmo módulo, mas de sinais contrários, tá? E elas vão estar separadas por uma pequena distância entre si, tranquilo? Então a gente já sabe, né? Se a gente colocar aqui uma carga elétrica positiva, a gente já sabe que essa carga vai sofrer uma força elétrica de repulsão por causa dessa placa positiva e uma força elétrica de atração por causa dessa placa negativa. Tranquilo? Então ela vai se mover nesse sentido. Além disso, a gente já sabia que uma carga elétrica positiva ela sempre se move no sentido do campo elétrico. Tá? Então se a força está para cá, o campo elétrico é nesse sentido. Tranquilo? Se eu tirar ela dessa posição aqui ó, e colocar ela nessa outra posição, eu vou medir exatamente a mesma força. Tá? Ou seja, eu vou encontrar uma força aqui de mesmo módulo. E vou verificar também que o movimento dela também é nessa mesma direção. Se tirar dessa posição e colocar nessa outra posição, também vou verificar uma força que tem o mesmo módulo que as anteriores. Tá? E vou verificar também que o movimento dessa carga elétrica aqui ela vai ser da placa positiva para a placa negativa. Beleza. E juntando tudo isso aqui, a gente tem que lembrar também que o campo elétrico, né, é igual a F sobre Q. A gente já viu isso, nós já tratou isso em aulas anteriores, tá? Então, se o campo elétrico é F sobre Q, se eu tenho a mesma carga nos três pontos e observo nessa placa a atuação de uma força de mesmo módulo em qualquer lugar, ou seja, essa força é igual a S, igual a S, igual a S, então se é igual a F sobre Q, se Q é a mesma em todos os pontos, e se F observada é a mesma em todos os pontos, então obviamente o campo elétrico também possui o mesmo módulo em todos esses pontos. Tranquilo? Então, ou seja, a gente vai observar ó, um campo elétrico paralelo. Tá? Por que é paralelo? Porque eu observo que o movimento da carga é sempre nesse sentido, independente do ponto que eu coloque. Então o campo elétrico aqui dentro é paralelo, tá? Campo elétrico paralelo. E ele vai ter o mesmo módulo porque eu observo a mesma força em qualquer lugar que eu coloque a carga elétrica aqui. Tá? Então como ele possui, né, são paralelos entre si as linhas de campo e também a força observada tem o mesmo módulo, o campo também tem o mesmo módulo. Então esse é um campo chamado de campo uniforme. Tranquilo? Exceto essas bordas aqui. Ó. Nas bordas do campo, veja que eles não são paralelos, tá? Ou seja, nesse momento aqui eles não são uniformes. Só essas linhas aqui que são paralelas. Tranquilo? Beleza. Aqui a gente tem uma foto aqui de um experimento. Ó. Aqui eu tenho duas placas paralelas, tá? Eletrizadas com cargas de sinais contrários. Esse material está mergulhado dentro de um fluido. Tá? Nesse fluido foi colocado semente de grama, tá? E na hora que as placas foram ligadas, ou seja, quando a energia, digamos, passou, né, a corrente passou por elas, elas estabeleceram um campo elétrico e as partículas, as sementes de grama, tá, formaram aqui ó, as linhas de campo. Tranquilo? Então dá para ver aqui ó, infinitas linhas de campo aqui dentro, todas paralelas, tá? E na borda dá para ver que elas têm uma tendência a ficar circular. Então aqui, ó, esse campo aqui, ele não é uniforme, tá, da borda, só o que está aqui dentro.
Tranquilo? Então vamos fazer alguns exemplos aqui para gente entender melhor, tá? Então vamos ver. O campo elétrico entre as placas mostradas na figura 2,18, essa figura aqui, ele vale 2 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. E a distância entre as placas é de 7 milímetros. Tá? Suponha que um elétron seja liberado a partir do repouso nas proximidades da placa negativa. Então, beleza. Você coloca um elétron nas proximidades da placa negativa e, obviamente, você vai observar esse movimento. Ele vai ser repelido pela carga negativa e atraído pela carga positiva, porque o elétron possui carga elétrica negativa. Tranquilo? Então, aqui você está vendo a configuração da força, nesse sentido de orientação, da aceleração também que ele vai adquirir aqui também, tá? O sentido dela, onde tem força tem aceleração, né? Também no mesmo sentido da força. Tranquilo? E o campo elétrico é o contrário, lembra? O campo elétrico vai da carga positiva para a carga negativa. Beleza. Pessoal, então aqui é o seguinte. Essa questão diz, quais serão o módulo, a direção e o sentido da força elétrica F que atua no elétron. Então, ou seja, a própria figura, o próprio enunciado já mostrou isso, tá? Então, ou seja, a força que atua no elétron, ela vai ter essa configuração aqui, ó, da placa negativa para a placa positiva, tá? Ou seja, isso aqui é uma carga negativa, está sendo atraído por essa placa e repelido por essa. Cargas negativas se movem no sentido contrário do campo elétrico. Tranquilo? E qual é o módulo dessa força? Então, esse módulo dessa força vai ser, como eu já tinha comentado antes, vai ser medido por essa equaçãozinha aqui de campo elétrico, tá? Que é a definição lá, o conceito de campo. Então, F vai ser igual a Q vezes E, onde Q é a carga do elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o valor do campo elétrico, que é 2 vezes 10 a quarta. Tá? Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, a gente vai obter uma força igual a 3,2 vezes 10 a menos 15 newtons. Acredito que nessa altura do campeonato ninguém mais tem dúvidas sobre potência de 10. Mas, se ainda houver, eu vou deixar a aula sobre potência de 10 aqui na descrição. Qualquer coisa, dá uma conferida lá, tá? Pessoal, então essa outra diz o seguinte. Sabendo que o peso do elétron é desprezível em comparação com a força elétrica que atua sobre ele, diga qual é o tipo de movimento que essa partícula irá descrever. Vamos frisar bem direitinho isso daqui. Sabemos que o peso do elétron é desprezível em relação à força. Porque lembra disso daí, tanto peso quanto força é tudo força, tá? Beleza? Então veja bem. Ele falou que era desprezível, então qual é o tipo de movimento que vai descrever? Então veja bem, se o peso, tá? Ou seja, a força-peso do elétron não fosse desprezível, ou seja, ela atuaria aqui para baixo, tá? E aqui tem uma força elétrica atuando aqui para a esquerda, então eu teria uma força resultante, ou seja, eu teria uma superposição de força, e teria uma força resultante mais ou menos nesse sentido aqui, ó, tá certo? Mas como o peso do elétron é desprezível em relação a essa força aqui aplicada pelas placas, então, ou seja, ele vai praticamente apenas para frente, tá? Então, desse jeito aqui, ó, como existe uma força atuando, ou seja, o movimento dele é um movimento retilíneo e acelerado, tá? É um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, esse é o tipo de movimento que esse elétron vai estar descrevendo entre essas placas aí. Tranquilo? Então, a resposta aí. Letra C. Qual é o valor da aceleração adquirida pelo elétron? Tá? Então, veja bem, pessoal. A aceleração, isso vem da segunda lei de Newton, tá? Força igual a massa vezes aceleração. Então, é o que está aqui, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Então, se você vai calcular a aceleração, essa massa que está multiplicando passa dividindo. E você vai ficar nesse formato aqui, tá? Então, substituindo os valores aí, a gente tem, ó, a força 3,2 vezes 10 a menos 15, tá? Já calculado anteriormente. E a massa é 9,1 vezes 10 a menos 31. Dividindo um valor pelo outro, a gente vai obter uma aceleração de 3,5 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente observe que, embora a força do elétron, a força sobre o elétron seja relativamente pequena, tá? 10 a menos 15,
ele adquire uma aceleração de valor extremamente elevado, 10 elevado a 15, tá? Isso acontece porque a massa dele é muito pequenininha, pessoal. Então essa força aqui, ela é gigantesca ao ser aplicada nessa massa, tá? Por isso que a aceleração obtida é extremamente alta. Tá? Então, quanto tempo o elétron gastará para se deslocar da placa negativa até a placa positiva? Pessoal, então, como o movimento é uniformemente acelerado, né, sabemos que a distância d, né, que o elétron percorrerá é dada por d igual a 1 meio de at ao quadrado. E de onde vem isso daqui? Ó? Pessoal, isso daqui vem dessa expressãozinha lá, ó, do movimento retilíneo uniformemente variado. Vem de lá, lembra? Que vocês gostam de chamar de Sauvetin. E eu nem gosto muito dessa expressão, mas só para lembrar, tá? Então, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de at ao quadrado. Aqui tem um D, ó, e aqui tem S. Por que eu coloquei S aqui? Porque ele é mais famoso por esse S, mas tanto faz S ou D, é a mesma coisa, tá? Então, ou seja, esse termo aqui, ó, de posição inicial, ele é zero, por isso que ele desaparece. Esse termo de V0 também é zero, né? Ele parte, digamos assim, do repouso e vai acelerando. Então esse V0 aqui é zero, por isso esse termo também desaparece, restando apenas esse outro termo, 1 meio de at ao quadrado, que é o que está aqui. Ó. Tá certo? Então beleza. Então em nosso caso nós teremos uma distância de 7 milímetros. Tá? Então a gente precisa transformar isso daqui para metro. Então a gente sabe que esse m aqui, ó, tá? Que representa o submúltiplo, né, milímetro, tá? Esse outro representa a unidade fundamental metro e esse é o milímetro. Então o milímetro ele equivale a 10 a menos 3. É só multiplicar por 10 a menos 3 e você já transformou para metro, tá? Ou seja, esse 10 a menos 3 é o fator matemático correspondente ao mili, tá? Que é a milésima parte. Então 7 milímetros vai ser 7 vezes 10 a menos 3 metros. E é esse valor que vai entrar no cálculo, tá? E a aceleração, 3,5 vezes 10 a 15, calculada anteriormente, tá? Beleza. Então, isolando o tempo nessa equação aqui, ó, tá? Vai ficar dessa forma. T é igual a raiz de 2D sobre A, tá? Como é que isso acontece? Você pega essa equação aqui, tá certo? Ela tá aqui, ó. D é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Então, se você vai isolar o tempo, primeira coisa, ó, coloca esse 2 lá para o outro lado. Tá dividindo, vai multiplicando. Tá? E aí eu tenho 1 vezes AT ao quadrado. 1 vezes isso aqui é isso mesmo. Tranquilo? Agora esse A que está aqui multiplicando, ó, passa para o outro lado dividindo. Aí eu tenho 2D sobre A, igual a T ao quadrado. E para esse quadrado sair daqui, esse expoente, é só colocar a raiz quadrada do outro lado. Tá? Então, organizando, vai ficar T é igual a raiz de 2D sobre A. Por isso esse formato. Tranquilo? Aplicando os dados aí agora, então você tem 2 vezes D, que é 7 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,5 vezes 10 a 15, tá? Que é a aceleração. Esse cálculo aqui vocês já sabem fazer, né? Lá da notação científica. Na dúvida, dá uma olhadinha na aula aí, tá? Que eu vou deixar na descrição. E o resultado disso vai dar 2 vezes 10 a menos 9 segundos, tá? Ou seja, é um tempo extremamente curto, ó, tá? 2 vezes 10 a menos 9 segundos. É um tempo meio que um piscar de olhos, tá? Na letra E. Qual é a velocidade do elétron ao chegar na placa positiva? Se ele vai acelerando, a gente viu que ele sai com a velocidade inicial zero. Se ele vai acelerando, ele vai chegar com a velocidade muito maior do outro lado, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então no movimento uniformemente acelerado, né, com velocidade v0, sabemos que v é igual a vezes t. Essa expressão também vem dessa outra aqui, ó, tá? Lá do movimento variado. V é igual a V0 mais AT. E como ele falou aqui, ó, como V0 é zero, esse termo desaparece e fica só AT. Tranquilo? Então, ou seja, então essa velocidade vai ficar, ó, a aceleração, que é 3,5 vezes 10 a 15, tá? Vezes o valor do tempo, tá? Que foi calculado anteriormente, ó, 2 vezes 10 a menos 9. Então, multiplicando um pelo outro, a gente vai obter aí uma velocidade final de 7 vezes 10 a sexta metros por segundo, né? Que é uma velocidade gigantesca aí, tá? Ou seja, vai dar 7 milhões de metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, escreva aí, tá? Nos comentários.
Valeu, até mais, até a próxima aula.